Boa noite a todos. Para quem tá no podcast, esse é o episódio. Meu cabelo tá muito grande, tá foda. Esse é o episódio número. Eu não sei exatamente qual que é. Deixa eu checar aqui. Mas a música que tá rolando é a música do Pulp Fiction, né? Eu falei que a série seria do Pulp Fiction. É a música If Love is a Red Dress. Para quem não viu Pulp Fiction do Tarantino, vejam. E também, para quem tem Amazon Prime, veja o filme Argentina 1985. Esse é o título do filme. É um filme sobre o julgamento pós uma ditadura militar que teve, mostrando como é a política. Então eu não falo de política no Instagram, mas eu recomendo filmes sobre política. Então esse é o episódio de número 90. Eu achei que era 91, mas não, é 90. E eu já fiz uma sequência de como estudar no ciclo básico, como estudar no ciclo clínico, como estudar no internato, como estudar na residência. Então, os últimos episódios do Café com Sempre são esses. E agora eu vou falar sobre como estudar para a docência. Então, reparem que os outros episódios são como estudar na ou no, e agora é como estudar para a docência, né? Só a gente relembrar aí, né, o ciclo clínico, que eu acho que é importante para quem não viu o podcast, veja, né, uma das características mais importantes é você se submeter ao ciclo clínico, né? Você se submeter, obedecer, se submeter a uma ordem externa, entender que existe um mundo exterior muito antes de você mesmo escolher por ele, né? E se submeter àquilo e aquilo que já foi criado, ainda que haja as suas imperfeições, é fundamental para você. Às vezes é muito mais importante, às vezes o ciclo clínico, o ciclo básico diz muito mais sobre você do que sobre a própria importância da anatomia, né? Por exemplo, é sobre... Peraí que essa câmera tá esquisita também. Pronto, agora eu tô mais confortável. Na questão do ciclo clínico, também eu falei para você da maneira que você vai entrar para as práticas médicas, né? Aprendendo a contar histórias e a captar com sentido as informações do meio. No internato eu falei sobre como estudar para a residência e como estudar para a vida. Na residência eu expliquei também como é que é o R1, que aprende por difusão, né? O conhecimento que entra no ouvido. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a docência. O que é a docência, né? Primeiro vamos separar aqui, vamos voltar ali ao que eu já falei, que é toda aquisição de conhecimento, né, de uma grande área humana, numa grande área da humanidade, envolve 3 fases, né? O início, o progresso e a perfeição. Tá? A graduação de medicina, a residência, elas marcam as primeiras fases, o início e o progresso, né? E a busca pela docência ainda continua sendo no progresso. Um jovem docente, ele não atingiu a perfeição, né? Apesar dele ser capaz de ensinar algumas coisas, ele não atingiu a perfeição. Se a gente for pegar a história dos docentes, né, a história das faculdades, como isso se forma, existe uma grade hierárquica de professores, né? O professor entra como auxiliar e vai crescendo até depois virar um professor que antigamente era um chefe de uma cadeira. Então, ainda que o sujeito tenha vocação para a docência, que ele entre na docência, ele tem um longo caminho a percorrer. E esse caminho ele vai levar junto com a assistência à perfeição. Então a busca pela docência ela tem que ser encarada como algo que se encosta à busca pela excelência técnica e então a chegada na perfeição. Acho muito pouco provável que um médico ele chegue à perfeição na sua profissão, perfeição humana / técnica, né? É óbvio que quando a gente fala de medicina, a gente não está falando só de técnica. Quando eu falo que o médico é bom, ele não é bom em dar diagnóstico só, ele não é bom... E aí, Thiago Stanley, grande amigo. Então, o médico, ele não é bom em puncionar só uma veia só, né? Puncionar uma veia profunda, passar um marca-passo. É óbvio, né, que a gente quer que quem passe o marca-passo na gente, nos pacientes, seja a pessoa mais apta àquilo. Mas essa é uma habilidade técnica adquirida, que vem com o tempo, com o treinamento. Não é dessa perfeição que eu estou falando.
mesmo porque o médico que mais sabe passar marca-passo, que mais sabe dar diagnóstico, por exemplo, se ele acorda num dia ruim, ele pode fazer uma besteira na vida de um paciente. Então esse é um problema. A perfeição, a busca pela perfeição, envolve também outros elementos. E esses outros elementos, eles só são encontrados por uma vocação docente. Não que o sujeito precise ser um docente oficialmente. Tá? Não que o sujeito precise entrar numa faculdade para dar aula ou entrar numa universidade num concurso. Não é exatamente isso. Tá? Mas é uma vocação para se tornar uma referência em um educador clínico. Existem muitas pessoas que têm vocação docente, que exercem atividades, né, de ensino e que não estão dentro de faculdades. Isso é uma realidade. São os professores da vida, vamos dizer assim. É óbvio que esse treinamento que existe dentro das faculdades para docência é um treinamento extremamente importante, é um treinamento tradicional e que vai também fazer com que você se prepare para exercer a função. Mas a vocação para a docência não é exatamente essa, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu ainda vou falar, também abrir mais um parênteses aqui sobre essa live em relação a como estudar para a docência, de que não necessariamente esse médico muito bom tecnicamente, ele é capaz de ensinar, né? Talvez ele consiga ensinar o procedimento, talvez ele consiga exemplificar na prática como fazer da melhor forma, né? Mas ensinar medicina, ser um educador clínico, talvez ele não consiga, tá? E essas pessoas, esses técnicos, né, um bom intervencionista, um bom especialista, eles são fundamentais para o ensino, porque um aluno de medicina, um jovem médico, ele precisa crescer nessas áreas, é óbvio. O que adianta também um sujeito ele ter ali uma série de virtudes, uma série de comportamentos adequados, e ele não conseguir ser bom tecnicamente ao que ele se presta a ser, né? Isso é o mínimo, né? Então, ser bom tecnicamente é o mínimo. Então, é necessário que professores, enfim, que técnicos te ensinem a realizar isso, tá? Pessoas que fazem aquilo com alguma certeza, né? Que sabem a forma certa de fazer aquilo. Essas pessoas são necessárias na graduação de medicina. Mas um educador clínico, ele não é exatamente isso. A característica principal da vocação para a docência é a capacidade de reflexão. E esse eu acho que é o ponto principal para vocês meditarem e pensarem comigo. Porque a reflexão, ela só é capaz em cima da dúvida. Tá? A reflexão ela só é capaz em cima de quem não tem certeza. E faz parte da maturidade médica entrar em confronto com as incertezas de forma plena, de forma visceral. Tá? Não é aquela incerteza que você logo tem uma desculpa, logo você tem uma resposta. Não fixei o tema, né? Como estudar para a docência. Fixado o comentário. Então, como estudar para a docência? Disso que eu estou falando. Então, um sujeito que tem uma vocação docente é um sujeito que tem uma vocação para meditar sobre as incertezas e sobre as dúvidas que ele tem, né? É muito comum que, num nível lá de progresso da atividade que você exerce, é muito comum que você tenha certezas o tempo todo do que você está fazendo e que quando as coisas não saem da forma que você quer, você também tem a certeza do porquê aquilo aconteceu e muitas vezes você diagnostica superficialmente, né, o porquê que não deu certo o que você achava que daria certo, né? Como num caso clínico que você vê, o paciente às vezes ele não fica bem por uma questão e você fala que é porque ele já estava muito grave, ou aquela relação médico-paciente que não se estabelece, o paciente que não cumpre com o que você queria ali e, enfim, não segue a sua prescrição e você fala que ele tem a autonomia e a culpa não é sua, que você fez o tratamento certo. Tá? Ou aqueles alunos, né? Que você tem ali uma sala que você está dando aula e você tem ali, sei lá, alguns alunos que você fala que são ruins, né? E que eles são ruins, que as pessoas já não são mais como eram antes, que as gerações mudaram, e você não se interessa genuinamente para
poder fazer algo para acrescentar para aquele sujeito, para que ele seja melhor. Você também não se interessa para compreender também como você vai se relacionar com o seu paciente, qual é a linguagem que você tem que usar, a maneira que você tem que chegar até ele, para que ele, né, seja medicado da forma que você entende que seja melhor. E você também não reflete, não perde um tempo em casa, né, com pessoas mais experientes ou lançando mão da literatura para entender do porquê que você teve tal sensação diante de tal cenário, né? Então, essa inquietação diante da incerteza, ela é um marco da docência. Porque um docente, diferente do que... E agora eu vou sentar o porrete nas coisas que estão acontecendo ultimamente, né? Porque um professor, né, um educador, diferente do que é falado, né, de que o aluno é o centro do processo, né, que o aluno é o produtor do conhecimento para ele mesmo, de que o aluno ele tem que estudar ativamente, senão não aprende, né, tal da andragogia, né, que os adultos aprendem diferente do que a criança aprende, de que o professor não é um professor, é um facilitador, que o professor é um sujeito que está ali em igualdade de condições. Olha, isso é uma baboseira danada, tá? Porque um professor, um docente, um sujeito que tem uma vocação pela educação, tá? Ele pega toda essa inquietação diante da dúvida, né? Ele pega toda essa inquietação diante da indecisão e das situações reais, do caso a caso que acontece com ele, dos pequenos casos que vão acontecendo, e ele produz conhecimento em cima disso. Ele consegue pegar e exemplificar os casos que acontecem, as relações que ele vai tendo com os alunos, as relações que ele vai tendo com os pacientes, com os familiares. Ele vai pegando, ele vai acumulando aquilo na base de dados dele, ele vai acumulando as experiências ao longo de décadas, e então ele reflete, né? Ele vai pegar o auxílio da literatura, ele vai ver onde que isso já foi falado, ele vai nomear, e ele então vai começar a responder perguntas que só ele fez para ele mesmo, né? Então, daquela situação específica, com aquela sensação que ele teve, né, diante daquele paciente, naquela circunstância, é despertada uma sensação, uma dúvida, que só ele é capaz de sentir. Isso não consegue ser trazido em palavras, né? Eu não consigo simplesmente simplificar, né? Aquele paciente chato com apendicite, não. Tem uma série de situações que aconteceram ali, tá? E um docente, um cara que tem ali uma vocação docente, ele vai olhar para aquela situação e vai conseguir individualizar. Ele vai olhar aquela situação na perspectiva dele, na perspectiva do paciente. Ele vai então produzir conhecimento para si mesmo, tá? E ele produz conhecimento para si mesmo para que, quando situações semelhantes se repitam, ele consiga agir da melhor forma possível, da forma mais meritória possível, não só tecnicamente, mas humanamente. Isso é um professor. Então, acumulando essa bagagem, ele consegue exemplificar, tá, com a ação dele, com a prática dele, né, diante de casos reais, com alunos que estão ao lado dele, né, a melhor forma de agir, né? Isso é um docente, isso é um professor, isso é um educador clínico, né? Um educador é aquele cara que fez esse movimento ao longo da vida, tá? Que não é só um movimento técnico, é um movimento de uma vida, né? É apontar a bússola íntima para uma outra direção, uma direção que envolve a completa capacidade, né? E a completa obsessão pela reflexão em cima da realidade. E ele consegue, então, encurtar os caminhos para os alunos que o seguem. Um professor, ele é capaz de ensinar coisas para um aluno que o aluno jamais teria contato sozinho, né? Ou jamais aprenderia sozinho. Essa é a diferença do professor e do facilitador, né? Não é isso que o facilitador faz? Ele facilita aquele conhecimento que está aí num livro, sei lá, para o aluno. O professor não. O professor, ele produz aquele conhecimento em cima da reflexão, ele encurta o caminho para o aluno, porque ele chega a um ponto que o aluno jamais chegaria sem ele. Tá? Esse é o papel do professor, é mostrar o mundo de uma maneira que livro nenhum mostra, né? É mostrar o mundo de uma maneira que só ele consegue, porque ele é um sujeito que ele perde tempo da vida dele refletindo em cima do seu mundo interior, né? Então, a vocação pela docência envolve também, né, a estudar para a docência não é apenas estudar para dar uma boa aula técnica, é estudar para conseguir exemplificar o mundo real do jeito que ele é. Tá? E, evidentemente, que você vai acabar caindo em outro campo do conhecimento, que não é só médico, né? É um campo da filosofia, é um campo da
da literatura, né? E aí você vai conseguir, então, ter ferramenta de linguagem para poder olhar para o paciente, olhar para o seu aluno, olhar para você e conseguir dar a melhor solução possível para aquilo, né? E aí, para finalizar, a gente precisa definir também qual que é o cenário de prática, né? Qual que é o cenário de prática onde um professor atua, né? E qual é o cenário de prática onde você consegue tirar pauta para estudar para docência? Só existe uma aula prática na medicina, né? Só existe um tipo de aula prática na medicina. É claro que existem aulas práticas de algumas técnicas, algumas habilidades, algumas competências específicas, mas aula prática de medicina só existe uma, tá? Uma aula prática de medicina é um paciente com um aluno e um professor, sendo que esse aluno e esse professor não conhecem o problema desse paciente, tá? E juntos eles vão tentar chegar na solução. É simples assim, tá? A pauta para a docência é essa, tá? E a pauta para a docência precisa ter não só a solução para esse paciente, que pode ser técnica, mas também a busca pela solução para as outras questões não técnicas que envolvem aquele cenário e também a busca pela linguagem, né? A busca por um repertório de linguagem capaz de educar esse aluno diante daquela situação. Então é algo muito mais complexo, né? É algo que é um caminho de uma vida inteira. Então pensa bem o que um professor tem que fazer, né? Um professor tem que ser capaz de se expor, né? De se colocar diante da dúvida, né? Que é um caso real que ele não conhece, que pode ter ali diversos desenlaces que ele não imagina, com um aluno do lado, um aluno que também não conhece o caso. Então ele vai ver o caso com o aluno e ele tem que estar preparado para poder reagir àquela situação da melhor maneira possível. Então esse é o ponto principal para a docência, né? Estudar para a docência significa estar do lado de um paciente que tem um problema, que está buscando uma consulta, está do lado de um aluno que está vendo esse paciente, sendo que você como médico não conhece o paciente, tá? E junto com o aluno vocês vão procurar uma solução para todos os problemas técnicos e não técnicos que aparecem ali naquele momento. Ou seja, não é só medicina, né? É tudo que envolve a própria vida. Beleza, galera? Até a próxima. Tem uma pergunta boa aqui. É o aluno que escolhe o professor ou o professor que escolhe o aluno? Olha, essa pergunta é boa. É o aluno que escolhe, é o aluno que dá relevância ao professor, cara. Tá? Porque o aluno, no final das contas, ele é absolutamente livre. Esse é o ponto principal da vida do discípulo também, né? O aluno, ele é livre para dar relevância para quem ele quiser, cara. Tá? Totalmente, tá? Você pode estar do lado do melhor médico, melhor professor, se você não der relevância, cara, você não adianta nada. O aluno é livre para isso, né? E um professor, ele tem que estar apto a educar qualquer aluno, tá? Traços da vocação pela docência é a não seletividade, entendeu? Eu não tenho que educar quem joga, né, quem joga um tapete vermelho para mim, eu não tenho que educar só quem gosta de mim de imediato, eu não tenho que educar só quem se simpatiza por mim, né? Eu tenho que educar qualquer aluno, tá? Inclusive aqueles menos interessados, inclusive aqueles que são, enfim, têm menos afinidade comigo, com certeza, né? Porque um educador de verdade, um professor, o aluno, quando entra em contato com ele sai diferente, né? Ele sai diferente, ele sai mordido, vamos dizer assim, né? Um professor tem que ser capaz. E você só consegue fazer isso se você oferece para esse aluno, né, um tipo de conhecimento que ele jamais teria acesso sozinho, né? É isso que um professor faz, isso tem que ficar muito claro. Um professor não é um facilitador. A maior caridade que um sujeito tem quando quer se tornar professor é ele se tornar melhor. Essa é a caridade do professor, né? Eu tenho que me tornar cada vez melhor, né? Eu tenho que ter um movimento da minha vida para eu ser cada vez melhor em todos os campos da minha vida, né? Para que, com isso, eu também ajude a melhorar os outros, né? Não adianta, se eu ficar estagnado, o que adianta? Vou dar aula de edema agudo, e daí? Minha aula pode ser boa, mas não é isso, né? Isso é uma questão só técnica, mas um professor é aquele que ele age diante da dúvida, né?
E aí isso é motivação para uma vida, né? É motivação para uma vida mesmo, né? Então, um professor é aquele cara que ele oferece esse tipo de conhecimento. Um conhecimento que o aluno não teria acesso. Aí ele não conseguiria produzir sozinho, né? O professor não é aquele cara que fala, estuda só isso. Não, não é. Isso sim pode ser um facilitador, né? Mas a gente não precisa tanto assim dos facilitadores. Beleza, galera? Um abraço a todos e até a próxima.